Capítulo 1. Você não é a sua mente. O maior obstáculo para a iluminação. Iluminação, que é isso? Por mais de 30 anos, um mendigo ficou sentado no mesmo lugar, debaixo de uma marquise, até que um dia, uma conversa com um estranho mudou sua vida. Tem um trocadinho aí para mim, moço? Murmurou. Não tenho, disse o estranho. O que tem nesse baú debaixo de você? Nada. Isso aqui é apenas só uma caixa velha. Já nem sei há quanto tempo sento em cima dela. Nunca olhou o que tem dentro? Perguntou o estranho. Não, respondeu. Para quê? Não tem nada aqui, não. Dá uma olhada dentro, insistiu o estranho, antes de ir embora. O mendigo resolveu abrir a caixa. Teve que fazer força para levantar a tampa e mal conseguiu acreditar que aquele velho caixote estava cheio de ouro. Eu sou um estranho sem nada para dar. Que está lhe dizendo para olhar para dentro, não de uma caixa, mas sim de você mesmo. E imagino que você esteja pensando indignado, mas eu não sou nenhum mendigo. Infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria de ser uma paz inabalável, são mendigos. Mesmo que possuem bens e riquezas materiais, buscam do lado de fora migalhas de prazer, aprovação, segurança e amor, embora tenham um tesouro guardado dentro de si, que não só contém tudo isso, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo próprio mundo. A palavra iluminação transmite a ideia de uma conquista sobre-humana, e isso agrada o ego, mas é simplesmente o estado natural de sentir unidade com o ser. É um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. Pode parecer um paradoxo, mas esse algo é essencialmente você e ao mesmo tempo é muito maior do que você. A iluminação consiste em encontrar a verdadeira natureza por trás do nome forma. A incapacidade de sentir essa conexão de sentir não é uma ilusão de separação, tanto de você mesmo como do mundo ao redor. Quando você se percebe, consciente ou inconscientemente, como um fragmento isolado, o medo e os conflitos externos tomam de conta da sua vida. Adoro a definição simples de Buda para a iluminação. É o fim do sofrimento. Não há nada de errado sobre isso. Claro que não é uma definição completa, mas ela apenas diz o que é iluminação. Não é sofrimento, mas o que resta quando não há mais sofrimento? Buda silencia a respeito, e esse silêncio implica que teremos que encontrar resposta entre nós mesmos. Como ele emprega uma definição negativa, a mente não consegue entender como uma crença, ou como uma conquista sobre-humana, um objetivo difícil de alcançar. Apesar disso, a maioria dos budistas ainda acredita que a indignação ainda é algo para Budas e não para ele próprio, pelo menos não nessa vida. Você usou a palavra ser. Pode explicar o que quer dizer com isso? Ser é eterna, sempre presente, a vida única, que existe além de inúmeras formas sujeitas ao nascimento e à morte. Entretanto, você não está apenas além, mas dentro de todas as formas, com uma mais profunda. Invisível, indestrutível, um senso exterior. Isso significa que ele está ao seu alcance agora, sob a forma de um eu interior mais profundo, que é a verdadeira natureza dentro de você. Mas não procure aprender com a mente, não tente entender. Só é possível conhecer quando a mente está serena. Se estiver alerta, com toda a sua atenção voltada para o agora, você até poderá sentir o ser, mas jamais conseguirá entender mentalmente. Recuperar a consciência do ser e recuperar a consciência do ser e sentir que o que chama iluminação pausa. Quando você diz ser, está falando sobre Deus? Se estiver, por que não diz francamente? A palavra Deus tornou-se vazia e insignificada ao longo de milhares de anos,
de utilização de vários deuses próprios. Com moderação, conceder os próprios a sua utilização que pessoas que tiveram a melhor ideia, que tiveram alguma ideia do reino sagrado, da infinita imensidão contida nessa palavra, mas que usa com grande convicção, como soubesse do que está falando. Existe ainda aquele que questiona o termo, como se soubesse o que está discutindo. Esse uso indivíduo dá origem à crença, à afirmação e deriso absurdo, tal como o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. O seu Deus é falso, o afamado de mito, Deus está morto. A palavra Deus se tornou um conceito fechado. Quando a pronunciamos, criamos uma imagem mental, talvez de um velhinho de barba branca, mas ainda uma representação mental de alguém mundial externo. Quase inevitavelmente, alguma coisa do sexo masculino. Tanto Deus como o ser são palavras que não conseguem definir e nem explicar a realidade por trás dela. Ser, entretanto, tem a vantagem de sugerir um conceito aberto. Não reduz ao invisível. É impossível informar uma imagem a esse respeito. Ninguém pode reivindicar a posse exclusiva do ser, essa sua essência, tão acessível como sentir a sua própria presença, a realidade de que eu sou, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Portanto, a distância é muito curta entre a palavra ser e a palavra entre o ser e do sobreviver. Pausa. Qual é o maior obstáculo para vivenciar essa realidade? Identificar-se com a mente, o que faz com que estejamos sempre pensando em alguma coisa. Ser incapaz de parar de pensar é uma aflição terrível. Mas ninguém percebe que quase todos sofremos disso. Então, consideramos uma coisa normal. O ídolo mental que na nossa mente, que nós formamos, como fazemos uma imagem, a gente cria uma entidade interior que é separada do ser. Isso faz com que a mente crie um falso interior de medo e sofrimento sobre nós. Examinando esses pontos detalhadamente mais adiante, o filósofo Descartes acreditava ter alcançado a verdade mais funda. Mas quando proferiu sua conhecida massa, penso, logo existe, cometeu, no entanto, um erro básico que de parar o pensar seria identidade ao pensamento. O pensador compulsivo, ou seja, quase todas as pessoas, vive num estado de aparente isolamento em um mundo povoado de conflito e problemas. Um mundo que reflete a fragmentação que nós enfrentamos numa escala cada vez maior. A definição é uma unidade e, portanto, em paz, em unidade com o universo, com o interior mais profundo, ou seja, o ser. A iluminação é o fim, não só do sofrimento externo e interno, mas também da aterrorizante escravidão do pensamento. Que maravilhosa reputação! Se nos identificarmos com a mente, criamos um martelo, marca de conceito, rótulo, imagem, palavras, julgamentos e definições que bloqueiam todas as relações verdadeiras. Essa tela se situa entre você e o seu interior, entre você e o próximo, entre você e a natureza, entre você e Deus. E essa tela de pensamento que cria uma ilusão de separação. Minha ilusão que existe você e um outro totalmente à parte. Esquecemos o fato essencial de que, debaixo do nível das aparências físicas, formamos uma unidade com tudo, com aquilo que é. Por esquecer aqueles que é. Por esquecer, nós não esquecemos mais dessa evidência por si só. Podemos até acreditar que isso seja uma verdade, mas não mais a reconhecemos como verdade. Acreditar pode até trazer confortos. No entanto, a libertação só pode vir através da vivência pessoal. Pensar se tornou uma doença. A doença acontece quando as coisas desequilibram.
Por exemplo, não há nada errado com a divisão e a multiplicação da célula no corpo humano, mas quando esse processo acontece sem levar em conta o organismo como um todo, as células se proliferam e temos a doença. E se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, como usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Para ser mais ainda preciso, não é você que usa a sua mente de forma errada, em geral. Você simplesmente não usa a mente, ela usa você. Essa é a doença. Você acredita que é a sua mente. Eis aí o delírio. Um instrumento se apossou de você. Não concordo muito bem com isso. É verdade que penso em seu objetivo definido, como a maioria das pessoas, mas ainda posso escolher como usar minha mente para ter e conseguir coisas. E faço isso o tempo todo. Só porque podemos resolver palavras cruzadas ou construir uma bomba atômica, não significa que estejamos usando a mente. Assim como os cães adoram mastigar osso, a mente também adora transformar dificuldade em problema. É por isso que ela resolve palavras cruzadas e constrói bombas atômicas. Mas essas coisas não interessam a nós. Pergunta então, você consegue se livrar da sua mente quando quer? Já encontrou o botão que a desliga? A ideia é parar de pensar completamente. Não consigo, a não ser por 1 ou 2 segundos. Então, é porque a mente está usando você. Então, tão identificado com ela que nem percebemos que somos seus escravos. É quase como se algo não combinasse seu termo de consciência e se passasse a viver como se fosse uma escravidão. A liberdade começa quando nós percebemos que não somos a identidade pensadora. Saber disso nos permite observar a identidade. No momento que observar o pensador, ativamos um nível mais alto de consciência. Começamos a perceber, então, que existe uma vasta de inteligência além do pensamento, e que isso é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria, a paz interior, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. Pausa. Libertando-se da sua mente. O que eu quero dizer por observar o pensador? Quando alguém vai ao médico e diz, ouço uma voz dentro da minha cabeça, provavelmente será encaminhado a um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz, ou algumas vozes, o tempo todo dentro da cabeça. São os processos involuntários do pensar e acreditamos que não podemos interromper, manifestando-se como monólogo, o diálogo curtindo o tempo. Você já deve ter cruzado na rua com pessoas doidas falando sem parar ao mesmo tempo, falando consigo mesmo. Isso não tem nada de diferente com nós. Porque nós não falamos alto e ele simplesmente fala em voz alta. A diferença entre nós é porque eles falam cruzando na rua, nas estradas, em todos os lugares, e nós falamos dentro de nós mesmos. Então a voz comenta, especula, julga, compara, desculpa, gosta, não gosta, etc. A voz não precisa ser relevante para a sua situação no momento, pois ela pode estar revivendo o passado que sente o remoto, ou ensaiando ou imaginando possíveis situações futuras. Neste último caso, ela imagina sempre as coisas indo mal e com resultado desfavorável. É o que se chama de preocupação. Às vezes, a trilha sonora é acompanhada de imagens ou filmes mentais. Mesmo que tenhamos alguma relação, a voz será interpretada em termos do passado. Isso acontece porque a voz pertence à mente condicionada, que é o resultado de nossa história passada, bem como dos valores cultural, coletivo que herdamos. Assim, vimos e julgamos o presente com os olhos do passado e construímos uma imagem totalmente distorcida. Não é raro que a voz se torne nossos piores inimigos de nós mesmos. Muitas pessoas vivem com torturadores em suas cabeças,
que atacam impune sem parar, enganando sua energia vital. Isso é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de doença. A boa notícia é que podemos nos libertar da nossa mente. Essa é a única libertação verdadeira. Dê o primeiro passo nesse exato momento. Comece a prestar atenção que a voz diz, principalmente a padrão repetidamente. Pense sempre nisso. Veja o que você escuta dentro da cabeça há anos. É isso que quer dizer. Como pensador, ele está observando a nossa mente. Ouça a voz da sua cabeça. Esteja sempre lá presente como um testemunho. Seja imparcial ao ouvir a voz. Não julgue nada. Não julgue ou condene o que você ouça, porque fazer isso significaria que a mesma voz voltou pela porta do sul. Você logo perceberá. Lá está a voz e aqui estou eu, ouvindo e observando. Sentir a própria presença não é um pensamento, é algo que surge de um ponto além da mente. Pausa. Assim, ouvir um pensamento significa que você está consciente de um pensamento e também de você mesmo, como uma testemunha daquele pensamento. Isso acontece porque uma nova dimensão acabou de surgir quando você ouve seu pensamento, sente uma presença consciente e ao seu interior mais profundo, por trás ou por baixo do pensamento, o pensamento. Então, até que o poder que tem um poder sobre você e se afasta rapidamente porque a mente não dá mais recebendo energia pela identificação que nós temos com ela. Isso é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. Quando um pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez alguns segundos, mas aos poucos se tornam bem mais longos. Quando esse espaço acontece, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Este é o começo do estado natural de nos sentir em unidade com o ser, que normalmente é encoberto pela mente, ou apática. A sensação de paz e a sensação de serenidade vão se identificar. Na verdade, essa intensidade não tem fim. Você também vai sentir brotar lá dentro e sentir uma sensação de alegria do ser. Não se trata de um estado de trânsito. Se o preço da paz fosse a perda da consciência e o preço da serenidade fosse uma falta de vitalidade e de privacidade, então não valeria a pena. É exatamente o oposto. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alerta. Estamos presentes por inteiro. Ao penetrar mais profundo nessa mente, nessa área de mente vazia, como ela às vezes é chamada lá no Oriente, comecemos a perceber o estado de pura consciência. Nesse estado, sentimos a nossa própria presença com tal intensidade que a alegria que os pensamentos, as emoções, nosso corpo, o mundo exterior, tudo se torna insignificante comparado a ele. No entanto, não é um estado egoísta, e sim generoso. Ele nos transporta num ponto antes que nós julgávamos no nosso eu interior. Essa presença é essencialmente você e ao mesmo tempo muito maior do que você. Pausa. Em vez de observar o pensador, podemos também criar um espaço no fluxo da mente, treinando o foco da nossa mente para agora. Torne-se consciente do momento. Isso é profundamente gratificante de se fazer. Agindo assim, desviamos a consciência para longe da atividade e criamos um espaço de mente vazia em que fiquemos extremamente alerta e consciente, mas sem pensar. Essa é a ciência da meditação. Na vida diária é possível pôr isso em prática, dando total atenção à atividade rotineira, normalmente considerada como perca, para atingir o objetivo, de modo a transformar um objetivo de modo em fim a si mesmo.
Por exemplo, toda vez que você subir e descer as escadas em casa ou no trabalho, preste muita atenção a cada passo, a cada movimento, até mesmo a tua respiração. Esteja totalmente presente. Ou, quando lavar as mãos, presta o som da água. Quando o som e o contato que você vai ter da água, você sinta o cheiro do sabonete, das texturas, o som de todas as coisas ali. E assim por diante. Ou então, quando entrar em seu carro, pare por alguns segundos, depois que fechar a porta e observe o fluxo da sua respiração. Toma consciência de um silencioso, mas poderoso sentido de presença para medir, sem errar, o seu sucesso nessa prática. Verifique o grau de paz dentro de você. Pausa. Portanto, o passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprender a nos desassociar de nossas mentes. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da nossa consciência fica mais forte. Um dia você pode se surpreender sorrindo para a voz dentro de você, como sorriria para uma criança. Isso significa que você não está mais levando tão a sério o que vai pela mente, pois o seu interior não depende dela. Iluminação, elevando-se acima do pensamento. O pensamento não é indispensável para sobreviver neste mundo. Nossa mente é um instrumento, uma ferramenta. Está ali para ser usado em uma tarefa específica e depois ser deixado de lado. Sendo assim, eu poderia afirmar que 80% a 90% dos seus pensamentos não só são repetidamente como inúteis, mas por conta da natureza frequentemente negativa, são também nocivos. Observe sua mente e verifique sua mente e veja como isso é verdade. Essa atitude causa um aperto, uma atitude tão grande e vital. Esse tipo de pensamento compulsivo é, na verdade, um vício. O característico um vício. Simplesmente não temos mais a opção de parar. O vício parece ser mais forte do que nós. Proporciona uma falsa sensação de prazer. Um prazer que, quase sempre, se transforma em sofrimento. Porque temos ser viciados em pensar, porque estamos identificados com esse processo, já que a percepção de origem tem no conteúdo, na atividade da nossa mente. Acreditamos que deixaria de existir se parasse de pensar. No processo de crescimento, construímos uma imagem mental em nós mesmos, baseada em nosso condicionamento pessoal e cultural. Podemos chamar isso de fantasma do agora. Consiste em uma atividade mental, só pode ser mantida através do pensamento constante. A palavra ego tem sentido diferente e de pessoas diferentes, mas o que significa um falso interior, criado pela identificação inconsciente com a mente. Para o ego, o momento presente dificilmente existe. Só o passado e o futuro são considerados importantes. Essa total invenção, na verdade, explica por que, para o ego, a mente não tem função. O ego está sempre preocupado em manter vivo o passado, porque pensa que sem ele nós não seríamos ninguém. E se protege no futuro para assegurar a continuação de sua sobrevivência. Ou um tipo de se escapar adiante. Ele diz assim: um dia, quando isso ou aquilo acontecer, vou ficar bem, feliz, em paz. Mesmo quando o S parece estar preocupado com o presente, não é o presente que ele vê, porque constrói uma imagem completamente do passado ou do futuro. A partir do passado, ou então reduz o presente um meio para ter um fim desejado, um fim que sempre consiste num sistema projetado pela mente. Observe sua mente e perceba que a sua mente é desse jeito, que assim funciona. E sempre o presente tem a chave para a libertação. Mas você não conseguirá perceber enquanto você for sua mente. Não quero perder minha capacidade de analisar e criticar. Não me importo em empreender de forma mais clara, com um sentido mais direcionado. Mas não quero perder esse dom, que considero bem mais precioso que temos. Sem ele,
seria apenas uma espécie animal. O predomínio da mente é uma perca da mente na evolução da consciência. Por isso precisamos urgentemente passar ao próximo estágio, senão seremos destruídos pela mente. Se transformou em um monstro. Falarei sobre isso em detalhes mais adiante. Pensamento e consciência não são sinônimos. O pensamento é um pequeno aspecto da consciência. O pensamento não consegue se distinguir sem a consciência. A consciência não necessita do pensamento. A iluminação significa chegar a um nível acima do pensamento e não ficar abaixo dele, a um nível de um animal ou de uma planta. No estado iluminado, continuamos a usar nossa mente quando necessário, mas de um modo mais focalizado e eficiente. Assim, utilizando nossa mente com objetivo prático, não ouvimos mais o diabo dizendo algo incomodando tantos a nós, e nós conduzimos a nossa mente, em especial quando necessitamos de uma solução criativa, a uma oscilação de segundo entre o pensamento e a serenidade, entre a mente e a mente vazia. O estado de mente vazia é a consciência do seu pensamento. Só assim é possível pensar criativamente, porque somente desse modo, o pensamento desse modo tem uma força real. O pensamento sozinho, quando não mais conectado com a área da consciência, que é muito mais ampla, rapidamente se torna a área doentio e destrutivo. A mente é, em essência, uma máquina de sobrevivência. Ela executa muitas coisas quando por exemplo, ataca, se defende de outras mentes, coleta, armazena e analisa as informações, mas não é nada criativo. Todo artista é verdadeiro, já tem a consciência disso, a partir de uma consciência de mente vazia. Uma serenidade interior, a mente dá forma a um impulso criativo. Até mesmo os grandes cientistas têm relatado que pessoas descobertas originárias aconteceram em momentos de serenidade mental. Uma pesquisa nacional realizada com alguns dos matemáticos mais preeminentes que já atuaram nos Estados Unidos, incluindo Einstein, para estudar seus métodos de trabalho, mostrou que o pensamento é uma parte do pensamento secundário do ato criatividade. Logo, eu poderia dizer que a maioria dos cientistas não é criativo, não porque ele não sabe pensar, é porque ele não sabe parar de pensar. Não foi a mente, nem o pensamento que criou o milagre da vida ou nossos corpos. É claro que existe uma inteligência de uma dimensão muito maior do que a da mente, trabalhando para manter tudo isso funcionando, como uma simples célula humana, que mede 1.025,4 milímetros, pode conter instrução dentro do DNA que podemos encher um livro de 600 páginas, cada uma. Quanto mais aprendemos sobre o funcionamento do corpo, mais percebemos como é bastante original, que age bastante dentro da gente. Poucas pessoas sabem a respeito. Com a mente relaciona com o corpo. Uma cena mais maravilhosa com as ferramentas serve então para coisas, emoção, reação do corpo à mente. E quanto às emoções, elas me dominam muito mais do que a minha mente. A mente, no sentido que emprego o termo, não é apenas pensamento. Ela inclui nossas emoções, assim como todos os padrões de reação mentais e emocionais e conscientes. A emoção nasce aonde a mente e o corpo se encontram. É a reação do corpo em nossa mente. Podemos dizer, um reflexo da mente no corpo. Por exemplo, um pensamento agressivo, hostil vai acumulando. Aos poucos, uma energia no corpo, a raiva. O corpo está se preparando para lutar. Já na ideia que entramos numa ameaça de luta corporal ou psicológica, faz com que o corpo se contraia, e a gente vá a esse estado de nível avançado. Então, as pesquisas têm demonstrado que as emoções fortes tratam mesmo bioquímica mudança. Essas mudanças bioquímicas representam um aspecto físico de um material da emoção. Em geral,
não temos consciência de quando nossos pensamentos é possível trazer a consciência quando observamos nossas emoções. Quanto mais identificados estivermos com o nosso pensamento, com as coisas que nos agradam ou não, os nossos julgamentos e interpretação, ou seja, quando menos presente estivermos com consciência observadora, mais forte será a carga de energia emocional. Tenhamos ou não consciência disso. Se você não consegue sentir as suas emoções, se as mantém à distância, terminará por senti-las por um nível puramente físico, como sintoma um problema físico. Muito se tem escrito a respeito disso nos últimos anos. Portanto, não precisamos se aprofundar no fundo. É possível ter forte padrão emocional e padrão com algo que parece acontecer só com você. Por exemplo, ter observado que as pessoas que guardam muita raiva dentro de si mesmo sem ter consciência e sem falar sobre o assunto, são mais propensas a ser atacadas verbalmente ou até mesmo fisicamente por outras pessoas cheias de raiva, com frequência, sem qualquer motivo ou aparência. A razão é que ela desprende uma raiva tão forte que ela fica captam uma forma tão agressiva e tão diferente das outras, e isso aciona a raiva latente que essas traz lá dentro de si. Se você tem dificuldade de sentir suas emoções, comece se concentrando na área de energia anterior do seu corpo. Sinta o seu corpo lá no fundo. Essa prática colocará você em contato com suas emoções. Aprofundarei o assunto mais adiante. Pausa. Você diz que a emoção é reflexo da mente e do corpo, mas às vezes ocorre um conflito entre os dois, quando a mente diz não e a consciência diz sim, ou vice-versa. Se quisermos conhecer mesmo a nossa mente, o corpo sempre nos dará um reflexo confiável. Portanto, observe a sua emoção, ou melhor, sinta em seu corpo se tiver aparência um conflito entre os dois. A verdade estará na emoção e não no pensamento. Não a verdade definitiva sobre quem você é, mas a verdade relativa é um estado da sua mente naquele momento. É bastante comum ocorrer conflito entre os pensamentos e os processos mentais inconscientes. Mesmo que você ainda não seja capaz de trazer a sua atividade mental consciência para um estado de consciência sobre a forma de pensamento, ela estará sempre refletindo no seu corpo como uma emoção. E isso você pode passar a perceber. Observar uma emoção por esse ano é basicamente, mesmo que ouvir um pensamento como descrevi anteriormente. A única diferença do pensamento é que o pensamento está na sua cabeça, enquanto a emoção, por ter um forte componente, se manifesta em primeiro lugar num corpo. Você pode permitir que a emoção esteja ali, sem deixar que ela assuma o controle. Você não é mais emoção, você é um observador, a presença que observa. Ao praticar isso, tudo que está inconsciente será trazido à luz da sua consciência. Então, observar nossas emoções é tão importante como observar nossos pensamentos. Sim, se habitue a experimentar o que está acontecendo com você nesse exato momento. Essa questão lhe indicará a direção certa, mas não analise. Apenas observe, concentre sua atenção dentro de você. Sinta a energia da emoção, se na emoção presente. Concentre sua atenção no campo da energia externa do teu corpo interno. Essa é a porta de entrada para o ser. Pausa. Uma emoção em geral representa um padrão energizado por conta da carga energética quase sempre excessiva que ela contém. Não é fácil, a princípio, termos condições de observá-la, a emoção quer assumir o controle e quase sempre consegue, a menos que você esteja presente e alerta.
Se você for empurrado para a identificação inconsciente com a emoção, ela se tornará temporariamente você. Você é como estabelecer um círculo vicioso entre a emoção. Porque um alimenta o outro. O padrão do pensamento cria um reflexo amplificado de uma emoção reflexa. Com que o padrão vibratório, ela constrói muitas das coisas em nossos pensamentos e muitas vezes não é nós mesmos que estamos no controle, e sim o pensamento. O padrão de pensamento original, ao lidar mentalmente com a situação, identifica a pessoa. O pensamento sempre fornece energia para a emoção, a qual, por sua vez, energiza o padrão de pensamento, e assim por diante. Basicamente, todas as emoções de notificação são notificação primitiva e não diferenciada. A de origem é a perca da perfeição no nome da forma. É difícil encontrar um nome que descreva essa palavra como uma definição. A palavra medo é muito próxima, mas, além do sentido de ameaça permanente, ela pode correr entendida como um rei profundo, um sentimento de abandono e completude. Por isso, talvez seja melhor usar uma palavra que não confunda tanto com a emoção base e chamar isso de sofrimento. Uma das principais transparente, uma das quais há de combater e eliminar o sofrimento emocional, embora invariavelmente só consiga encobrir por um tempo. De fato, quanto mais a mente tenta se livrar do sofrimento, mais ele aumenta. A mente nunca pode achar a solução, nem pode permitir que encontremos a solução, porque é ela mesma uma parte intrínseca do problema. Imagine um chefe de polícia tentando achar um incendiário, quando o incendiário é o próprio chefe de polícia. Não nos livraremos desse sofrimento enquanto não estiver extraído o nosso interior de identificação com a mente, ou seja, do ego. A mente é, então, derrubada da sua posição de poder, e o ser se revela em si mesmo, como a verdadeira natureza da pessoa. Já sei o que você vai perguntar agora. Eu ia perguntar o que acontece pelas emoções positivas, como amor e alegria. Elas são inseparáveis do estado natural de conexão interior com o ser. Sempre que houver um espaço no fluxo do pensamento, pode não ocorrer de lampejo de amor e alegria, ou breve instante de uma paz profunda. Para a maioria das pessoas, tais espaços raramente acontecem, e mesmo assim por acaso, nas ocasiões em que ela identifica sem palavras, instigada por uma beleza estorteante, uma exaustão física extrema, ou mesmo um grande perigo, de repente se instala uma serenidade exterior, e dentro dessa serenidade existe uma alegria sutil, mais intensa. Existe amor, existe paz. Normalmente, tais momentos têm paz de curto, pois normalmente isso se para o que nós chamamos de pensar. O amor, a alegria e a paz não conseguem florescer, a menos que tenhamos nos livrado do domínio da mente. Mas eu não chamaria de emoções. Eles estão por baixo das emoções, em um nível mais profundo. Portanto, precisamos nos tornar plenamente conscientes de nossas emoções e sermos capazes de senti-las, antes de sermos capazes de sentir aquilo que está além dela. A palavra emoção significa literalmente desordem. A palavra vem do latim mover, que significa movimentar. Amor, alegria e paz são estado profundo do ser, ou melhor, 3 aspectos do estado de ligação. Assim, não possui opositores pela simples razão que surge por trás da mente. As emoções, por outro lado, sendo uma parte da mente dualista, estão sujeitas à lei dos opostos. Isso quer dizer que, simplesmente, que não se pode ter o bom sem que não haja o mal. Portanto, numa condição de não iluminado, aquilo que algumas vezes erroneamente é chamado de alegria, ou breve do prazer, dentro da alternância curtida do ciclo, sofrimento, prazer. O prazer sempre se origina de alguma coisa externa a nós, ao passo que a alegria nasce do nosso exterior.
A mesma coisa que proporciona prazer hoje, tornará sofrimento amanhã. E essa ausência causará sofrimento. Do mesmo modo que se costuma de amor, pode ser paredoso por um tempo, mas é um apego adicional, uma condição de necessidade extrema, que pode vir se transformar no posto, em um piscar de olhos. Muitas relações amorosas passadas na furia nesse auxílio entre o amor e o ódio, a atração e a agressão. O amor verdadeiro não permite que você sofra. Como poderia? Não se deforma de repente, assim como a verdadeira alegria não se torna em sofrimento. Antes de atingir a iluminação, antes mesmo de nós se libertar de nossa mente, podemos ter lampejos de alegria, de um amor verdadeiro ou uma profunda paz interior, mas intensamente vive. Esses são aspectos da nossa verdadeira natureza, em geral obscurecida pelo nosso relacionamento. É possível haver um momento que nós podemos sentir prazer, um momento de algo genuíno, mas serão somente lampejos, serão logo encobertos pela interferência da mente. Você poderá ficar com a impressão que teve alguma coisa muito valiosa, mas a perdeu. Ou a sua mente pode convencer que tudo não passou de uma ilusão. A verdade é que não foi uma ilusão em você e você não perdeu nada. Esse algo valioso é parte do seu estado natural, pode estar encoberto, mas nunca pode ser destruído pela mente. Mesmo quando o seu está totalmente coberto, o sol não desapareceu, ainda está lá, por trás da nuvem. Todos os anseios na busca da mente por salvação ou satisfação nas coisas externas e internas, no futuro, como substituto do ser, se chamam nossa mente, somos aqueles anseios, aquelas necessidades, desejos, apegos e aversões. Fora deles não existe o eu, exceto quando uma maneira possibilidade, um potencial não preenchido, uma semente que ainda não germinou. Nessas condições, até um desejo de nos tornar vivos são nominados, não passa de não ser concluído no futuro. Portanto, não se libertar do desejo ou ódio. Torne-se presente, esteja lá, como observador da mente. Em lugar de citar Buda, seja iluminado. É o que a palavra Buda significa. Os seres humanos têm se dado com a palavra sofrimento por os séculos. Desde que decaiu do estado de graça, apresentado no domínio da mente e perder a percepção do ser. Nesse momento, começar a se perceber como fragmento, sem conexão com a fonte, com seu semelhante, enquanto estiver identificado com as nossas mentes, o que significa dizer, e quando estiver inconsciente espiritualmente, o sofrimento será inevitável. Refiro-me aqui ao sofrimento emocional e também a causa principal da doença, o ressentimento, o ódio, a culpa, a raiva, a depressão, o ciúme e até mesmo a aproximação da morte, ou qualquer prazer ou forte emoção tem sua semente do sofrimento. É um inseparável oposto que se manifestará com o tempo. Quem já tomou bebida alcoólica ou droga para aliviar suas dores, que o prazer se transforma em alguma coisa boa, a maioria sabe que quando passa esse efeito, ela logo se torna com uma situação pior. A fonte de prazer e a fonte de sofrimento, visto de uma perspectiva, a propriedade positiva com a negativa são um lado de uma mesma moeda e são parte da mesma moeda de um oculto e são parados de uma parte suficiente da mente. Existem dois níveis de sofrimento. O que você cria agora e o que você cria no passado, que ainda tem no seu corpo. Deixar de criar sofrimento e deixar de viver. Eu vou tentar explicar sobre o passado na próxima vez. Mas aqui ficou essa dica para todos nós